Olá, alunos e alunas, tudo bem? Tudo bem com vocês? O conteúdo dessa semana é equacionando problemas. Então, eu já sei resolver equações, porque foi os conteúdos anteriores, já sei resolver equações. Agora eu vou resolver problemas relacionados a essas equações, ou seja, equacionando problemas. É a parte simples, como se você estivesse aplicando a equação. Então, vamos aplicar essas equações em situações reais. Na situação 1, as reproduções das telas abaixo são assinadas por Elza Bernardes. Eu as comprei por R$ 1.320. Pela tela A, eu paguei o dobro do que paguei pela tela B. Então, na tela A, eu paguei o dobro da tela B. Pela tela C, eu paguei o triplo do que paguei pela tela B. Quer saber quanto que eu paguei pela tela C? Mas a gente não sabe quanto que eu paguei pela tela B. Eu sei que o total dá 1.320, mas eu não sei quanto que eu paguei pela tela B. Eu sei que na tela A eu paguei 2 vezes, né, que eu paguei o dobro, eu paguei 2 vezes o que eu paguei na tela B. E na tela C eu paguei 3 vezes o que eu paguei na tela B. Então, se eu não sei o valor da minha tela B, eu posso chamar ela de uma incógnita de x. Então, chamando de uma incógnita qualquer de x, porque eu não sei o valor dela. E a tela A, quanto que eu paguei pela tela A? O dobro da tela B, então 2x. Vou consertar esse x, esse 2 que ficou feio. 2x. E quanto que eu paguei pela tela C? Também não sei. Eu sei que é 3 vezes o B, não sei exato, mas eu sei que é 3 vezes o B. Então, triplo, 3 vezes. Então, eu paguei pela tela A 2x, paguei pela tela C 3x e paguei pela tela B x, porque eu não sei o valor. E isso tudo dá quanto? Dá 1.320. Então, a soma de 2x mais 3x é igual a quanto? A 1.320, que foi o preço total que eu paguei pelas 3 telas. Então, vou resolver essa equação. Eu já sei resolver, porque eu sei que soma de termos iguais, né, da parte literal, ou seja, da incógnita, soma de incógnitas iguais, o que eu faço? Eu vou somar quem? Os coeficientes. Quem são os coeficientes? 2, 3, e aqui no x não tá com nenhum número na frente. Quando não tem nenhum número, é 1. Então, fica 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Então, eu tenho 6. Repete o x, porque todos os termos têm x. Repete o x. Então, ficou 6x é igual a 1.320. Então, eu quero saber o valor de x. Então, se o 6 está multiplicando o x, o 6 está multiplicando o x. Então, eu vou deixar o x sozinho e vou passar o 6 para o outro lado dividindo. Ficou 1.320 dividido por 6. 1.320 dividido por 6 é 220. Então, quanto que vale o meu x? 220. Ou eu posso fazer dessa maneira que está aqui também, ó. Tenho 6x igual a 1.320. Eu quero expor o x sozinho. Então, eu tenho que dividir tudo por 6, porque desse lado de cá eu tenho 6x. Eu quero só o valor de x. Então, como aqui tenho 6, então eu vou dividir, fazer o oposto, dividir tudo por 6. Dividindo tudo por 6, 6 dividido por 6, 1, ó. Então, fica só x. Igual a 1.320 dividido por 6. Igual a 220. Eu acho essa forma aqui, ó, melhor depois que eu já estou entendendo o que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer, se o 6 está multiplicando o x, então eu tenho que fazer o oposto, tenho que dividir. Então, por isso que ele está dividindo aqui. Se eu já entendi isso, eu posso fazer de forma direta, igual eu fiz aqui, ó.
tá? Mas eu não quero só saber o valor de x, eu quero saber o valor da tela C. Quanto que eu paguei na tela C? Tá aqui, ó. Quanto que eu paguei na tela C? Qual é a tela C? A tela C é quanto? 3 vezes o x. Então, vai ser 3 vezes 220, né? Porque o valor de x é 220. Então, 3 vezes 220, 660. Então, portanto, eu paguei 660 pela tela C. Ok? Então, tranquilo, resolver a equação. Você tem um probleminha e você tenta resolver de forma de equação. Isso é bem simples, porque eu já sei resolver a equação. É interpretar. Você tem que saber interpretar bem, tá? Como que você interpreta bem? Lendo bem. Então, ler livros ajuda em tudo. Na matemática, no português, na história, geografia, em tudo, tá? Então, leiam. Situação 2. Danilo e Diego são ciclistas e resolveram percorrer uma estrada que tem um trecho asfaltado e o outro é de terra. Danilo transpôs o trecho asfaltado e mais 6 quilômetros do trecho de terra. Então, ele andou o trecho asfaltado e mais 6 quilômetros que era de terra. Depois retornou ao ponto de partida, ou seja, depois ele voltou isso tudo, né? Ele andou o trecho de asfalto, depois andou mais 6 quilômetros de terra. E depois o que ele fez? Voltou isso. Então, ele voltou 6 quilômetros de terra e voltou a parte do asfalto. Diego, esse foi Danilo. Diego percorreu o trecho de asfalto e mais 2 quilômetros de terra. Então, Diego percorreu o trecho de asfalto e mais 2 quilômetros só de terra. E depois voltou ao ponto de partida. Então, depois ele voltou ao ponto de partida. Ele fez esse percurso 2 vezes. Então, ele voltou ao ponto de partida, depois ele foi de novo e voltou de novo. Né? Ele fez o percurso 2 vezes. Quando fizeram as contas, descobriram que haviam percorrido a mesma distância. Quantos quilômetros tem o trecho de asfalto? Ó, aqui nós temos um desenho do esquema, né? Do que foi feito por Diego e Danilo. Temos aqui de Danilo. Ele andou 6, ele andou X. Abisquei tudo. Ele andou X. Andou X. E depois ele andou 6 de terra. E depois ele andou isso e depois ele voltou. Ó, ele andou isso daqui e depois ele voltou ao ponto inicial. Então, ele andou o quê? 2 vezes isso. E o que que é isso? Isso daqui é x, porque eu não sei quanto que é de asfalto, mais 6. Então, 2 vezes isso. 2 vezes, abre parênteses, x mais 6. E o Diego? O Diego andou x e depois andou mais 2 quilômetros. Então, ele fez isso e depois voltou. E ele fez isso 2 vezes. Então, ele foi outra vez e voltou. Então, ele foi, voltou, foi de novo e voltou. Ou seja, quantas vezes ele fez esse percurso? 1, 2. Depois ele foi de novo. 3, 4. Então, ele tem 4 vezes isso daqui, ó. Que é x mais 2. Então, 4 vezes abre parênteses x mais 2. E eles viram que percorreram a mesma coisa. Então, eu tenho essa igualdade aqui. 2, abre parênteses, x mais 6 é igual a 4 vezes x mais 2. Então, eu vou ter que multiplicar aqui dentro, ó. 2 vezes x mais 6 é igual a 4 vezes x mais 6. Então, eu tenho que multiplicar aqui, ó. 2 vezes o x, ó. 2 vezes o primeiro, 2 vezes o 6. 2 vezes o segundo. É igual a 4 vezes o primeiro, que é x, 4 vezes o segundo, que é 2. Então, vamos multiplicar. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 6, 12.
mais 4 vezes x, 4x. 4 vezes 2, 8. Pronto. Agora eu passo tudo que é x para o primeiro membro e tudo que não é, por exemplo, 12, vai para o segundo membro. Ó. Então, vamos ter aqui. Podemos fazer direto, eu vou colocar aqui, ó, direto. Daqui, ó. Temos 2x. Temos mais x? Temos 4x. Menos 4x, porque eu troco de lugar, ela estava posicional de igual, então ela tem que vir para cá. Por que isso? Porque 2x menos 4x é igual. Porque tudo que é letra fica no primeiro membro. Nós já falamos isso na aula passada. É igual a 8, repete, menos 12, você trocou de lugar. 2x menos 4x, 2 menos 4, 2 negativa, né? Como eu tinha um x aqui, então vou repetir o x. Menos 2x é igual a 8 menos 12 menos 4. Ó, temos negativo de um lado. Temos negativo de um lado e negativo do outro. Nós nunca podemos deixar o termo do x negativo. Esse lado de cá, ó, não tem problema, pode ficar negativo. Mas o problema é que o termo do x nunca pode estar negativo. Então, toda vez que esse termo do x aqui está negativo, né, aqui na finalização, eu tenho que multiplicar toda a minha equação por menos 1. Multiplicar tudo por menos 1, ou seja, eu vou trocar o sinal de tudo. Estava negativo? Sim, porque justamente por isso que eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, menos 2x multiplicado pelo menos 1, eu estou multiplicando toda a minha equação por menos 1, tá? Vou trocar o sinal, vai ficar positivo agora. 2x. Era menos 4. Então, como eu multipliquei por menos 1, troco o sinal também. Então, fica 4 positivo. Agora sim, x eu vou deixar sozinho. O 2 que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. 4 dividido por 2, 2. Então, x é igual a 2. Ok? Não tem nada muito difícil, ó. Você tem um número antes do parênteses, então eu tenho que multiplicar aqui tudo. Então, fica 2 vezes x, que é x. Qualquer número vezes uma incógnita vai dar exatamente o número e a incógnita. 4 vezes x, 4x. 2 vezes 6, né, coloca a resposta. 4 vezes 6, coloca a resposta. Aí, tudo que é incógnita vai para o primeiro membro e tudo que é número vai para o segundo membro. Então, se ele trocou de lugar, trocou de membro, troca de sinal. Por isso que fica menos 4x. E o 12 fica negativo, porque ele estava do outro lado e veio para o lado de cá. Aí, pronto. Temos x negativo, ó, menos 2x. Não pode, o x não pode ficar negativo quando você está chegando na resposta final. Então, o que você tem que fazer? Multiplicar a equação toda por menos 1, sempre, quando o x estiver negativo. Como é menos 2x, então o x é negativo. Então, eu tenho que multiplicar minha equação toda por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, troco todos os sinais. O 2x estava negativo, então fica positivo. O 4 estava negativo, fica positivo. Agora sim, 4 eu vou dividir pelo 2, porque o 2 está aqui, ó, multiplicando. Então, ele passa com a operação contrária. 4 dividido por 2, 2. Então, essa é a minha resposta. Ou eu posso fazer dessa maneira aqui também. Só que essa maneira aqui é mais chatinha, mas fica a critério de vocês. Esse daqui é como eu expliquei na aula anterior também. Só que você pode fazer esse daqui porque é mais direto. Tá bem, gente? Esse é o conteúdo. Resolver probleminhas
com equações. Vamos praticar, fazer exercícios. Abraços e até a próxima.